Vamos falar sobre um dos acontecimentos mais fascinantes da história: a ascensão e queda do maior império do mundo. Aquele que, em seu auge, parecia ter domínio sobre cada canto do planeta. Estamos falando do Império Britânico, uma potência que controlava territórios em todos os continentes, da Índia ao Canadá, da África ao Caribe, moldando a economia, a política e a cultura de milhões de pessoas. Mas por mais poderoso que parecesse, nada é eterno. E entender como e por que ele caiu é uma lição incrível sobre história, estratégia, economia e até psicologia social. Primeiro, precisamos olhar para o peso das guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas. A Grã-Bretanha entrou no conflito com força e recursos impressionantes, mas saiu exausta. Milhões de vidas perdidas, bilhões de libras gastos e a infraestrutura econômica desgastada. Imagine um país que, apesar de vencer a guerra, precisava reconstruir cidades, pagar dívidas enormes e ainda manter o controle de colônias vastas e muitas vezes rebeldes. Esse desgaste abriu caminho para questionamentos dentro das próprias colônias. Se a metrópole estava enfraquecida, por que eles ainda deveriam obedecer? O segundo ponto é a mudança no equilíbrio global de poder. Antes do século XX, a Grã-Bretanha parecia quase invencível. Mas após as guerras, novas potências surgiram: os Estados Unidos e a União Soviética. Economicamente mais fortes, tecnologicamente avançados e politicamente influentes, esses países deslocaram o centro do poder global. A Inglaterra não podia competir sozinha e começou a perder influência sobre suas colônias. Outro fator fundamental foram os movimentos de independência dentro das colônias. Na Índia, líderes como Gandhi e outros ativistas pressionaram o império com campanhas de desobediência civil, mostrando que a força militar não era suficiente para manter o controle. Na África, movimentos armados e negociações políticas começaram a se espalhar na década de 1950 e 1960, inspirando outras regiões a exigir autonomia. Cada vitória de uma colônia fortalecia o desejo de liberdade das demais, criando um efeito dominó que a Grã-Bretanha não conseguia conter. Mas não foi só política e guerra que derrubaram o império. A mudança cultural e social também teve peso. Educação, imprensa, comunicação e ideias modernas despertaram consciência nacional e crítica ao colonialismo. As pessoas passaram a enxergar o controle britânico como injusto, desnecessário e moralmente questionável, algo que tornou cada vez mais difícil justificar a manutenção do império perante o mundo. Em resumo, os primeiros passos da queda do maior império do mundo envolvem guerras desgastantes, esgotamento econômico, surgimento de novas potências, movimentos de independência e mudanças sociais profundas. Mas isso é apenas o começo da história. O desenrolar dos eventos, as estratégias que a Grã-Bretanha tentou usar e o efeito dominó que levou à desintegração total do império serão detalhados na segunda parte, onde veremos como o império se dissolveu e quais lições podemos tirar desse processo histórico. Continuando nossa análise, após os primeiros sinais de enfraquecimento, o Império Britânico entrou em uma fase de declínio acelerado, marcada por desafios internos, pressões externas e a impossibilidade de manter controle sobre territórios vastos espalhados pelo mundo. A Segunda Guerra Mundial foi o ponto crítico. A Inglaterra sobreviveu aos bombardeios e à ocupação próxima de sua própria ilha, mas o esforço de guerra deixou o país financeiramente exausto. Dependente da ajuda americana via o Plano Marshall, a Grã-Bretanha não tinha recursos para manter suas colônias sob controle firme. Além disso, durante o conflito, a força simbólica do império foi abalada. Colônias perceberam que a metrópole invencível podia ser desafiada. Em seguida, os movimentos de independência ganharam força e se multiplicaram. A Índia, a joia do império, tornou-se o primeiro grande teste. O Congresso Nacional Indiano, liderado por Gandhi e outros ativistas, promoveu greves, boicotes e desobediência civil em massa.
A Grã-Bretanha tentou negociações e, após pressões internas e externas, concedeu a independência em 1947. Esse foi um golpe simbólico e prático. Se a maior e mais rica colônia podia se libertar, outras certamente seguiriam. Na África, a situação se repetiu. Países como Gana, Quênia, Nigéria e Sudão começaram lutas armadas ou negociações diplomáticas durante as décadas de 1950 e 1960. Cada vitória de independência criava um efeito dominó, inspirando outras regiões a exigir autonomia. O império se tornou insustentável. Manter colônias exigia força militar e recursos que a Inglaterra simplesmente não possuía. O Caribe e o Sudeste Asiático também foram palco de transformações. Países como Jamaica, Malásia, Singapura e Hong Kong começaram a buscar autogoverno. A pressão internacional aumentou e a opinião pública global passou a enxergar o colonialismo como moralmente injusto. Mesmo colônias estratégicas economicamente passaram a ser liberadas, pois manter controle custava mais do que valia. Um fator decisivo foi a transformação cultural e social dentro das próprias colônias. Educação, imprensa, comunicação em massa e ideias modernas despertaram consciência nacional e crítica ao imperialismo. As pessoas passaram a questionar a autoridade da Grã-Bretanha e a reivindicar direitos de governar suas próprias vidas. O resultado foi claro. No final da década de 1960 e durante os anos 1970, o Império Britânico estava praticamente desintegrado. O que restou eram territórios menores, chamados hoje de dependências britânicas, ou territórios ultramarinos. Mas o poder global havia migrado para Estados Unidos, União Soviética e outras nações emergentes. Lições históricas importantes. 1. Nenhum império, por mais poderoso, é eterno. A história mostra que poder militar e riqueza não garantem estabilidade sem legitimidade e adaptação. 2. Movimentos internos e mudanças culturais podem ser mais fortes do que armas. A consciência política e social das populações é capaz de transformar a realidade. 3. O mundo moderno valoriza ética e justiça. Um império que ignora esses princípios perde legitimidade rapidamente. 4. Finalmente, o declínio do Império Britânico demonstra que a centralização excessiva de poder é vulnerável ao desgaste econômico, guerras prolongadas e revoluções sociais, um padrão que se repete em impérios de outras épocas. Em resumo, a queda do maior império do mundo não foi um acidente. Foi o resultado lógico de combinação de guerras, economia debilitada, surgimento de novas potências, movimentos de independência e mudanças sociais e culturais. Entender esse processo nos ajuda a enxergar padrões históricos, compreender o poder e a fragilidade de sistemas aparentemente invencíveis e tirar lições valiosas para a política e a sociedade contemporânea.